Bom dia aí, alunos e alunas de Fundamental 2. Vamos dar prosseguimento então à nossa aula de teoria musical, falando hoje sobre notas atrativas, tá? Então o tema da nossa aula hoje, notas atrativas. Muito bem, então, primeira coisa aí, o que são notas atrativas, né? Notas atrativas são aquelas notas que pedem, né, digamos assim, um movimento obrigatório, tá? Elas são notas que pedem movimento obrigatório. Ou seja, são notas de movimento obrigatório. E elas vão pedir resolução em uma determinada nota, tá? Então, as notas atrativas têm essa característica, certo? Elas vão resolver em outra nota, tá? É igual os acordes dissonantes, né? Os acordes dissonantes têm resolução num acorde consonante, tá? E as notas atrativas têm a mesma, digamos assim, a mesma regra, né? Sempre vão pedir resolução, certo? Então, vamos ver aí onde elas vão pedir resolução. Muito bem. As principais, vamos lá, então, notas atrativas, né? Notas atrativas. São notas de movimento obrigatório. São notas de movimento obrigatório. Elas pedem resolução em uma determinada nota. Elas pedem resolução em uma determinada nota. Muito bem. Então é isso o significado de notas atrativas, tá? Para você entender bem. Então são notas de movimento obrigatório, ou seja, quando você está com uma nota atrativa, obrigatoriamente ela vai permitir um movimento, certo? Ela vai pedir um movimento. Então elas vão pedir resolução em uma determinada nota. Então, por isso elas não conseguem resolução em si mesmas. Elas vão pedir resolução em uma determinada nota. Quais são, então, as principais notas atrativas? Vamos lá. O sétimo grau. Letra A. O sétimo grau, que pede resolução ascendente para a tônica. Então, o sétimo grau ele vai pedir resolução, né, que pede resolução ascendente para a tônica. E a outra nota atrativa principal é o quarto grau, certo? O quarto grau, que pede resolução descendente. Olha a diferença aí, né? O quarto grau pede resolução descendente, tá? Pede resolução descendente para o terceiro grau, ok? Pede resolução descendente para o terceiro grau, tá? Então,
esses são as principais notas atrativas. O sétimo grau, que pede resolução ascendente para a tônica, e o quarto grau, que pede resolução descendente para o terceiro grau, né? Ou seja, para a mediante. Tá? Muito bem, esses dois graus, o sétimo e o quarto, só tem, entretanto, tendência atrativa quando ouvidos simultaneamente, certo? Pois formam intervalo harmônico dissonante. E isto, ou seja, isto é, uma quarta aumentada ou a sua inversão, uma quinta diminuta. As notas que servem de resolução formam intervalo consonante. Lembra que eu falei do início? Que o intervalo dissonante resolve no intervalo consonante? É exatamente isso, né? Eu adiantei um pouquinho lá na frente, tá? Aliás, lá atrás, né? Então, deduz-se, portanto, que toda dissonância tem resolução natural sobre uma consonância, tá? Então, as notas atrativas pertencem majoritariamente, né, a um acorde dissonante, ou uma quarta aumentada, ou uma quinta diminuta, certo? Portanto, vão resolver na tônica ou na mediante de um acorde consonante, porque toda dissonância pede resolução em um acorde dissonante, tá? E o acorde dissonante não pede resolução nenhuma, ok? Muito bem. A nota atrativa é, pois, quase sempre parte integrante de uma dissonância, né? Como nós já falamos. E o fato de resolver sobre outra nota é justamente para se aproximar de uma consonância, tá? Então, vou colocar aqui alguns exemplos, né? Vamos colocar aqui o exemplo do sétimo grau e do quarto, tá? Resolvendo uma quarta aumentada e depois uma quinta diminuta. Eu vou apagar aqui agora, certo? Bem, deixa eu colocar assim para vocês verem direitinho, tá bom? Ó, né? Ficou mais... aumentou mais aí, né? Então, são notas de movimento obrigatório, pedem resolução em uma determinada nota. O sétimo grau pede resolução ascendente na tônica e o quarto grau que pede resolução descendente na mediante, que é o terceiro grau, certo? Então, essas notas sempre vão pertencer a um acorde dissonante, tá? Uma quarta aumentada ou uma quinta diminuta, que são acordes dissonantes que pedem resolução num acorde consonante, tá bom? Então vamos ver aqui alguns exemplos disso, tá? Vamos fazer aqui uma pausa. Vamos começar aqui com uma quarta aumentada, né? Uma quarta aumentada, certo? Vamos pegar aqui. Pronto, aqui eu tenho uma quarta aumentada, né? De Fá para Si eu tenho uma quarta aumentada. Muito bem. Então essa quarta aumentada vai pedir resolução. Vamos lá, então. Ela vai pedir resolução aqui, ó. Vai pedir resolução na tônica. Dó aqui é a tônica.
E aqui ela vai pedir resolução para cá, para mediante, né? O terceiro grau, que é a mediante, tá? Ou, né? Muito bem, então a quarta aumentada vai resolver num acorde consonante aqui, Mi, Dó. Então praticamente aqui, Mi, Dó, Sol, né? Aqui eu tenho um acorde de Dó maior, tá? Muito bem. Ou uma quinta diminuta, né? Então, aí na questão dos intervalos, nós vimos que uma quarta aumentada transforma-se numa quinta diminuta, certo? Transforma-se numa quinta diminuta. Então, esse Fá, no intervalo invertido, essa quarta aumentada vai se transformar numa quinta diminuta. Então, está aqui, ó. Fá. O Fá subiu uma oitava, então está aqui. E esse aqui desceu. Aliás, esse daqui permaneceu no mesmo lugar, né? Pronto. Muito bem. Então, esse Fá pede resolução aqui, na mediante. E esse Si pede resolução na tônica. Então, daqui para cá e daqui para cá. Certo? Muito bem, então nós temos os dois exemplos aí. Então aqui uma quarta aumentada e aqui uma quinta diminuta. Ok? Então, é isso aí sobre notas atrativas. Resumindo, são o sétimo grau e o quarto grau, tá? São as principais notas atrativas, ok? E elas vão... O sétimo grau vai resolver na tônica e o quarto grau vai resolver no terceiro grau, que é a mediante, tá? E essas notas aí vão pertencer sempre a um acorde dissonante que vai resolver num acorde consonante, tá bom? Então, façam aí os exercícios, tá? O questionário aí, os exercícios, tá bom? Da página seguinte. E nos encontramos aí na próxima aula. Qualquer dúvida, postem aí as dúvidas no nosso grupo de WhatsApp, ok? Valeu, tchau, tchau.